RH na prática. Qual é o melhor formato para os seus comitês de pessoas? As empresas que têm boas práticas de RH geralmente montam um fórum ou um comitê para discutir individualmente a carreira, o desenvolvimento e a performance das pessoas. O objetivo ele é bastante nobre e muito importante, mas a gente também sabe que na prática esses comitês muitas vezes parecem infindáveis e demandam uma energia enorme de toda a organização. Quando a empresa tem muitos funcionários, esses comitês se tornam extremamente longos e cansativos, e com isso há muita perda de qualidade nas discussões. Então, como chegar num formato ideal? Aquele em que você consegue discutir o que é mais relevante, individualizar as discussões de forma que a empresa possa ter uma visão de todo mundo e ainda manter a qualidade. A minha dica é sempre entender o porquê você está fazendo aquele comitê. Vou dar um exemplo. Se você quer discutir desempenho e a sua empresa ainda mantém o comportamento como um componente dessa avaliação, entenda qual é o melhor formato dessa discussão. Muitas empresas atrelam ao desempenho a avaliação de competências e às vezes ela passa individualmente, ou seja, para cada pessoa, a discussão de cada uma das competências. Imagine se o seu perfil tem 5, 7, tem empresas que têm 10 ou mais competências e você tem que discutir um grupo de 30 pessoas, que ainda nem seria um comitê muito grande. Imagina como será o dia de trabalho, as discussões e que ao final do dia, ali nas últimas horas, é natural que ninguém mais tenha concentração e foco suficiente para manter o mesmo ritmo e a mesma qualidade de discussão do início do dia. Então, pense o seguinte, se o que você quer ao avaliar desempenho e colocar comportamentos nesta análise é saber, de uma forma geral, como a pessoa se comportou para entregar resultados, será que você poderia pensar numa nota que seria uma apreciação global, uma nota geral em que não entrasse tanto nos detalhes das competências? Isso porque é preciso entender qual é o objetivo de cada uma das ferramentas. Quando você avalia competências, por exemplo, que a gente sabe que são comportamentos que a gente demora até 2 anos para desenvolver, para consolidar, o seu foco não é ou não deveria ser desenvolvimento? Mas se aquele gestor está num comitê, que é um comitê exaustivo e que tem um foco que vai impactar a remuneração do colaborador dele, como será que ele vai para essa reunião? Será que ele não vai pensando que se ele der uma nota muito baixa, ele está impactando negativamente a remuneração e sendo que a pessoa conseguiu entregar os resultados planejados e conseguiu fazer isso de uma forma geral adequada? Então, se você conseguir separar este momento e aí, numa outra ocasião em que você tem menos pressão de calendário por ter uma data específica para pagamento de bônus, de PPR, você possa então reservar e dedicar este outro comitê para efeito de desenvolvimento, onde o líder entenda que ali o grande objetivo é saber quais são os pontos fortes e os pontos de desenvolvimento dessas pessoas. Eventualmente vocês podem ali eleger e discutir os 2 pontos mais fortes, os 2 pontos de maior gap ou fragilidade de cada um. Então, a minha dica para você de RH é sempre pensar o porquê você está fazendo aquilo. Há alguma forma de separar as ferramentas por objetivo a ser alcançado? Eu também gosto muito da reflexão que será que toda avaliação de desempenho precisa ter comportamento? Ou seja, será que em todos os momentos a gente precisa reforçar as mesmas características? Então, vou explicar um pouquinho melhor este ponto. Muita gente pensa o seguinte, se eu tirar o pilar comportamento de uma avaliação de desempenho, as pessoas vão entregar resultado a qualquer custo. Será? Isso só vai acontecer de fato se você não olhar para comportamento em momento algum. Porque se separado do desempenho você conseguir avaliar o comportamento das pessoas, você vai conseguir entender qual é a maturidade das pessoas no cargo, com base em evidências do último ano, do último semestre, como ela manifestou aquele comportamento, e isso inevitavelmente vai estar atrelado ao resultado dela. Pense um pouco sobre isso pode facilitar muito a sua vida e eficiência como ferramenta de gestão de pessoas
e principalmente gerar uma experiência muito mais positiva e produtiva para aqueles líderes que são os usuários das suas ferramentas. Quer saber mais sobre gestão de desempenho e também sobre um novo olhar, uma nova forma, um mindset de RH mais atualizado? Então, assista a playlist que eu separei para você sobre vídeos para profissionais de RH.